Com a palavra, deputado Valdir Rossoni. Concedo Vossa Excelência a autonomia de escolher o lado. Quero inicialmente cumprimentar o presidente Pradzic, com muita honra. Lhe convidei para presidir enquanto me ausento. Quero me despir aqui da condição de presidente da Assembleia para conversar um pouquinho com os deputados, com os paranaenses, enfim, dar satisfação, que sempre foi o meu costume, nos momentos mais difíceis da minha vida, dar satisfações dos meus atos. Às vezes compreendidos, às vezes incompreendidos. Eu vivi um dilema, porque diz que conselho, se fosse bom, não se dava de graça. Se eu fosse ouvir os meus advogados, eu quero aqui publicamente pedir desculpas aos meus advogados. Estou contrariando meus advogados. Mas acho que seria muito estranho o deputado Rossoni não subir à tribuna depois do seu filho ser afastado da Prefeitura de Bituruna. Seria omissão? Não sei. Seria covardia? Não sei. Será que é um ato de loucura minha aqui fazer um pronunciamento logo meu filho ser afastado? Não sei. Só sei o seguinte: estou contrariando todos os advogados, todos os marqueteiros, todos os jornalistas que me assessoram, todos os meus amigos que me aconselharam, mas eu digo para vocês o seguinte: muitas vezes na vida me contrariaram e eu subi essa tribuna, me saí mal, muitas vezes, e muitas vezes me saí bem. Mas a grande verdade é o seguinte: é muito melhor eu ir para casa hoje, dando as minhas explicações, mesmo que elas não sejam aceitas, que alguns possam não aceitá-las, mas acho que ela não seria aceita pelas pessoas que me conhecem, a minha omissão. Então não sei se aqui farei certo, se aqui farei errado. Talvez eu, se não falasse aqui hoje, eu ia ter que ir para o hospital, tomar uma injeção que me colocasse dormir umas 48 horas, porque eu não me sentiria bem. Acho que depois de falar aqui, eu volto para casa, vou para o meu gabinete, continuo o meu trabalho e vou me sentir bem comigo mesmo. Meus amigos, em Bituruna, essa cidade está ficando famosa, né? Bituruna, parece a central, a capital do estado. Bituruna, o prefeito em exercício anterior, ele foi cassado por corrupção. Foi afastado do cargo, só para os senhores entenderem, ele ficou no cargo 2 anos e meio lutando na justiça, 2 anos e meio, permaneceu no cargo 2 anos e meio, até sair da primeira instância, segunda instância e terceira instância. Ele foi afastado em Brasília, e aí teve uma nova eleição. Chegou o momento em que eu tinha que tomar uma decisão da minha vida. Ou eu apoiava o grupo do prefeito, então cassado por corrupção, é a minha cidade, onde eu tenho o meu patrimônio todo está em Bituruna. Ou eu lançava um candidato a prefeito.
No meu grupo político, tem 5 ex-prefeitos. Todas pessoas idôneas, todas pessoas corretas, mas cansados das barbaridades que estavam ocorrendo na nossa cidade. Eu convoquei esses 5 ex-prefeitos, pela amizade que tenho, os convidei para ser candidato a prefeito, nenhum aceitou. Fomos embora à noite sem candidatos. Eu tenho um filho de 28 anos de idade. Eu tenho um filho de 28 anos de idade que nunca fez campanha nem para mim. Avesso à política. E aí ocorreu o seguinte, já era o último prazo, nós tínhamos que tomar a decisão. Chegou no escritório da minha empresa os 5 ex-prefeitos da cidade e disseram para mim o seguinte, eu lembro que o mais corajoso, e olha que para me dizer isso tem que ter coragem, me disse o seguinte, Rossoni, você não pode ser covarde de querer dizer para nós que você não vai participar das eleições de Bituruna. Eu digo, mas como isso? Se eu estou na frente de 5 prefeitos, ex-prefeito, e nenhum de vocês quer ser candidato e o covarde sou eu. Eu quero dizer para vocês que eu estou presidente da Assembleia, acho que eu não devo participar das eleições de Bituruna, porque só a minha presença na eleição de Bituruna vai parecer abuso de poder. Sim, uma conversa assim, sem... E aí eles disseram, nós estamos com uma proposta aqui e nós não abrimos mão. Nós só aceitamos disputar as eleições com o grupo que foi afastado da prefeitura, se o teu filho for candidato. Eu digo, tudo bem, vocês estão que nem o Garrincha. O técnico disse para ele, você dibla para cá, dibla para lá, e daí o Garrincha perguntou para o técnico, escuta, mas vocês combinaram com o adversário? Mesma coisa, diz, vocês combinaram com o meu filho esse discurso, porque eu tinha chegado à noite, eu não tinha falado com o meu filho. Não, nós não convidamos. Aí foi aquela mesma cerimônia, chama o Rodrigo era o prefeito até domingo, vai para lá, vai para cá, consulta, ele é casado, tem um filho de 3 aninhos, consulta, vai, coisa, não adianta. Política, quem entra, entra, e quem entrou não sai mais. Virou candidato a prefeito. Eu disse, olha, o bicho vai pegar. Porque tudo que eu fizer nessa campanha aqui vai ser visto com lupa. Então eu preciso, claro, eu não ia eu ia tentar vencer as eleições de Bituruna. A partir do momento que meu filho virou candidato, eu ia tentar vencer as eleições de Bituruna. Eu disse, vim a Curitiba, peguei assim 2 advogados, meus companheiros, e disse o seguinte, como é que eu faço a eleição de Bituruna para não cometer erros na condução da campanha? O que eles me disseram? Rossoni, você pega e faz 100% quente. E lá foi o Rossoni, contratou um advogado na cidade e disse o seguinte, olha, e cá para nós vamos, estamos falando a verdade. Chamei o advogado e disse o seguinte, se vocês fizerem algo frio aqui, por causa da minha condição lá, vocês vão estar me causando um prejuízo sem precedentes. E eu vim embora, daí eu ia todos os finais de semana lá e participei das eleições. Nós declaramos na nossa declaração inicial, porque você quando começa a campanha, você diz o seguinte, eu vou gastar tantos mil reais. Então, nós colocamos na nossa campanha 600 mil reais para serem gastos, que é mais ou menos o custo da campanha de Bituruna. Mas era uma campanha curta, porque era fora de época. 600 mil reais. E, final de contas, correu lá
nós estávamos trabalhando contra a máquina da prefeitura, contra o sistema, nós fizemos lá uma coisa bonita. Pintamos aquela cidade de amarelo e de azul. Era 45, nós contratamos lá mulheres para fazer o bandeiraço. Então, aonde que você ia, numa esquina, numa quadra, tinha pessoas acenando com a bandeira. E Bituruna tem 15 mil habitantes, e aí isso que eu quero pedir aqui a atenção da imprensa para que as divulgações sejam corretas. Hoje eu ouvi a CBN, veja o tamanho da barbaridade. Disseram que leram em algum lugar, eu digo, olha, mas então corrijam, por favor. Disseram que nós gastamos 25% da receita anual da Prefeitura de Bituruna na campanha. Veja o tamanho do absurdo. A receita, o orçamento do município de Bituruna é 42 milhões de reais. Eu gastei 320, nós gastamos 320, então 25%, acredito que a notícia da CBN ou do órgão de imprensa que divulgou esteja errado. Se puder ser corrigido, obrigado. Se não puder, pelo menos quem está me ouvindo nesse momento está verificando. Mas olha, gente, eu quero aqui dizer aos senhores o seguinte: o nosso adversário lá foi caçado por corrupção há mais de 2 anos, e o processo dele está ainda parado na Justiça de União da Vitória e não andou, está encalhado lá. Graças a Deus eu percebo uma coisa pertinente e importante na Justiça: o processo do meu filho andou rápido, e é assim que a Justiça deve ser. 4, 5 meses ele foi julgado. Então a Justiça está agindo rapidamente. Espero que essa mesma rapidez seja também com os nossos adversários, porque o meu filho foi afastado por abuso de poder econômico, que eu vou justificar daqui a pouco, que vou dizer que não concordo. Agora, eu espero que os processos que estejam na Justiça Eleitoral, veja o seguinte: eu estive na última semana lá. O juiz proferiu a sentença no dia 12 de março. Uma semana antes, os nossos adversários já diziam que o meu filho seria afastado nesta semana. É uma pergunta que eu faço: como é que alguém sabe de uma decisão da Justiça antecipadamente? E falaram, nós já sabíamos que seríamos afastados através de terceiros. E a sentença do juiz foi no dia 12 de março. Eles estavam falando antes. Por quê? Por quê? O advogado ou a advogada tem o genro e o filho, não, a filha e o genro que trabalham no Fórum de União da Vitória. É uma pergunta que eu faço. Deixo no ar o seguinte. Aí esta juíza, que deu tanta pressa no processo na última semana, uma pressa admirável, até ontem, quando entregamos, porque a Justiça determinou a entrega da Prefeitura hoje. Nós entregamos ontem em praça pública. Não temos nada a esconder. Inclusive, lá na hora, todo mundo revoltado, dava para encher um lago de lágrimas. Eu já não tenho mais por onde chorar, porque você, depois de uma idade, se apanhou tanto que não tem porquê. Todo mundo queria uma explicação, eu não tenho a explicação a dar. Eu pergunto aos senhores: aonde está o abuso de poder econômico se nós dissemos que iríamos gastar 600 mil e gastamos 320 mil reais na campanha? Corretinho, certinho. Os nossos adversários, vejam a incoerência.
Não estou dizendo da justiça. Nós não entramos com uma ação contra nossos adversários. Nenhuma. Eles entraram com 46 ações contra nós. 40 e poucas ações. Porque o nosso adversário tem uma técnica, o que foi caçado por corrupção. Ele diz o seguinte: tem que entrar com um monte de ação, porque uma delas, o juiz cansa de receber a ação, ele caça. E caçou mesmo. Agora eu pergunto para os senhores. O meu filho tinha o presidente da Assembleia apoiando sua candidatura. O meu filho tinha o governador do Paraná apoiando a sua candidatura. O meu filho tinha 5 ex-prefeitos apoiando a sua candidatura. Os nossos adversários só tinham o prefeito corrupto caçado por corrupção. E aí eles gastaram 70 mil reais e empataram a eleição com nós. Nós ganhamos com 60 votos. Eu pergunto, será que eles têm um tanto prestígio? Eu pergunto à Justiça Eleitoral. Será que, e outra com fato inédito, as contas do meu filho foram aprovados, como é que é, com votos de louvor, porque não teve nada de irregular. E aí o promotor fez a denúncia de abuso de poder econômico. Aí os nossos adversários, que disputaram a eleição com 5 ex-prefeitos, com o presidente da Assembleia, aí sim era abuso de poder político, e com o governador do Paraná iniciando seu governo com uma popularidade como está hoje, 80% de popularidade. Só a fotografia do homem já fazia um caminhão de voto. Eu até atrapalhei um pouco, mas ele ajudava demais. Aí eu pergunto, a Justiça Eleitoral, será que com 70 mil reais poderia enfrentar o governador do estado, o presidente da Assembleia, 5 ex-prefeitos numa eleição? Então, eu vim aqui para dizer aos senhores o seguinte: já acatamos a decisão da Justiça. Por mim e por meu filho, para nós encerrou a questão aqui. Nós não vamos. Meu filho me passou um torpedo, disse: pai, eu não quero que o senhor gaste mais nem um centavo em advogado. Chega, eu não quero ficar na prefeitura na marra. Eu quero sair. E ontem, às 3 horas da tarde, antes de ser notificado pela Justiça Eleitoral, nós entregamos a Prefeitura de Bituruna. Ele pegou a Prefeitura de Bituruna porque ele é um gerentaço. Quem ganhou foi minha empresa. Ele pegou a Prefeitura de Bituruna em julho, pagou 3 milhões e 200 de dívida e deixou no caixa da Prefeitura limpo 3 milhões e pouco de reais. Porque ele estava preparando essa prefeitura para agora dar o arranque das obras da prefeitura de Bituruna. Então, eu tinha que dar essa explicação, porque as notícias que correm nos corredores, elas não são as notícias verdadeiras. Houve lá um juiz, ao votar, aqui no TRE, que disse o seguinte: que nós pagamos os cabos eleitoral em praça pública. Eu pergunto aos senhores, nós não estamos na fase da transparência? Não cobraram tanto a transparência que Vossa Excelência Nelson Justo implantou aqui nessa casa e que nós demos continuidade? Qual é o melhor lugar para pagar cabo eleitoral se não for a praça pública? Aí, quero dizer mais um fato importante. Não foi na praça pública. Informaram o juiz errado. Foi num escritório, porque Bituruna só tem uma rua. E o dia do pagamento dos cabos eleitorais, o promotor acompanhou o pagamento e aconteceu algo extraordinário. Ele ia nas pessoas,
pegava o nome das pessoas que estavam segurando a bandeira, isso era na sexta-feira antes da eleição, pegava o nome da pessoa que estava segurando a bandeira e ia na contabilidade, no advogado que estava fazendo a contabilidade, e confirmava se a pessoa estava recebendo quente ou se estava recebendo frio. Eu até aceito a decisão da justiça pelo abuso de poder econômico. Isso foi um julgamento interpretativo. Agora, não houve irregularidade. A justiça nunca chegou e disse: vocês podem contratar X pessoa para segurar bandeira, X pessoa para confeccionar bandeira, X pessoa para entregar santinho. Agora eu fico perguntando, meu caro presidente, para dizer que quanto o deputado Rossoni vai poder gastar na campanha de deputado? Quanto? Eu vou declarar R$1 milhão. E daí, tudo bem. E daí eu gasto 900 e eu não sei no que eu posso gastar, porque por interpretação eu posso ser cassado. Então eu quero dizer aos paranaenses e aos senhores deputados, de que eu estou aqui na tribuna, não é desafio a ninguém. Agora seria um ato de covardia da minha parte, tamanha, se eu não viesse relatar esses fatos. Primeiro declaramos 600 mil, gastamos 320. Segundo, tivemos excesso de cuidado, que se nós tivéssemos feito como os nossos adversários, nós não teríamos nenhuma dificuldade. Se nós tivéssemos declarado R$70 mil, estaria tranquilo. Agora eu pergunto aos senhores, quem teria que gastar mais na campanha para empatar a eleição, como foi lá quase que empatada? Quem tinha o governador, quem tinha o presidente da Assembleia, quem tinha 5 ex-prefeitos, quem tinha o apoio. Nós ganhamos as eleições nos assentamentos. E diga-se passagem, hoje se for fazer uma pesquisa lá, Luciana, acho que eu até não sei se ele não ganha de você lá. Sabe por quê? Porque o meu filho fez um trabalho brilhante com os assentamentos de Bituruna. Ontem ele contou um fato que tinha mais ou menos, imagina, Bituruna tem 15 mil habitantes. É importante dizer para a população, Bituruna tem 15 mil habitantes. Bituruna tem 12 mil eleitores. Só que na última semana choveu torrencialmente e votou 9 mil eleitores. É 12 mil eleitores. Inclusive, estes números, não conseguimos convencer a justiça eleitoral que a população é 15 mil, que o número de eleitores é 12 mil, e que o número de votantes foi 9, porque na última semana eu digo aos senhores, e aí é que nós cometemos o erro. Os nossos adversários saíram com uma pesquisa num jornal apócrifo, mentindo que eles estavam ganhando a eleição de 17, 20 pontos. E aí nós tivemos que sair correndo de atrás, dizendo que era mentira, porque lá não tem uma rádio comunitária, e que só pega dentro da cidade. E Bituruna é muito grande, o interior é muito grande, tivemos que andar correndo com chuva, porque choveu torrencialmente nos últimos 5 dias antes da eleição. Mas eu quero contar um fato extraordinário que ontem o meu filho contou lá para encerrar o meu pronunciamento, para dizer para os senhores, e que me emocionei muito. Luciana, escuta essa. Meu filho começou um programa de construção de casas. Então ele foi nos empresários e conseguiu o compensado. Ele foi nas empresas e conseguiu a Eternite. Ele foi nos nossos reflorestamentos e no desbastes dos eucaliptos. Ele produziu a madeira, gratuito, e começou a construção de casas. Então ele selecionou 50 famílias de Bituruna, as mais pobres e aquelas menos favorecidas,
e ele construiu 25 casas nesses meses. Mas ele contou um fato ontem que serve para demonstrar a sensibilidade que aquele menino de 28 anos, que nunca fez política nem para o pai, aprendeu com o povo. Ele foi afastado, mas graças a Deus ele teve a oportunidade de trabalhar. Ele, no assentamento 21 de abril, você conhece, Vossa Excelência, desculpe, conhece, tinha uma senhora e 3 crianças morando dentro de um forno de carvão. Dentro de um forno de carvão. E o meu filho foi fazer uma visita a essa senhora e disse: eu vou construir a sua casa com as doações que eu estou recebendo, Eternite, compensado, enfim, uma casinha que é um luxo. E aí uma criança pediu para o meu filho e disse para ele o seguinte: tio, ele não chamou de prefeito, tio, eu posso ver eles construírem a nossa casa? Meu filho disse: não, primeiro traga o seu boletim. Ele tem uma escola do lado. Trouxe o boletim, o menino já tinha passado de ano. Aí o meu filho disse para ele: você pode assistir a construção da sua casa. Aí, quando estava terminando de construir, entre tantas casas que ele construiu para pessoas menos favorecidas, no dia da entrega da casa a essas famílias lá no assentamento, o mesmo menino chegou para o meu filho Rodrigo e disse o seguinte: tio, aquele chuveiro, é ali que vai sair água quente para nós tomar banho? Esta é a história que eu encerro esse capítulo. Se a justiça quiser devolver o mandato ao meu filho, devolve. Mas eu, desrespeitando os marqueteiros, jornalistas, os advogados, subi à tribuna e falei: agora vou respeitar meu filho. Eu não vou gastar mais nenhum centavo em advogado para que meu filho volte para a prefeitura. Agora quero dizer aos juízes, principalmente aos promotores públicos, e é bom que nós podemos falar isso, tenham mais cuidado, não com o filho do presidente, caçem, tirem da prefeitura. Vocês estão corretos, vocês estão fazendo com o filho de uma pessoa, pelo cargo até poderosa. Agora não façam, senhores promotores, não façam isso com vereadores que ganham um mísero salário. Não façam isso com prefeitos que são eleitos na sola do chinelo, porque eles não têm dinheiro para se defender. Eu quero dizer a justiça eleitoral. Respeito muito juízes, promotores. E nós temos um costume na democracia, e nós estamos totalmente errados, me desculpe. A gente tem que respeitar a decisão da justiça, mas a gente não pode ter o direito, a gente tem que ter o direito de contestar. Porque talvez esse pronunciamento vai salvar muitos vereadores, muitos prefeitos que não tiveram dinheiro para contratar advogado como eu tive para dar ao meu filho. Os senhores juízes, os senhores desembargadores e os senhores promotores, lembrem que quando vocês estiverem caçando um cidadão eleito pelo voto do povo, vocês estão mexendo com... Devido à relevância do tema, concedo a Vossa Excelência alguns minutos. Eu concluo. Lembrem os senhores que ao caçar uma pessoa, você está caçando o direito de milhares de famílias que escolheram o seu prefeito, o seu vereador, o seu deputado, o seu senador. Há de se ter, e é claro,
o juiz sentado, e aí a juíza de União da Vitória, tem que ser contado aos senhores, me permita mais alguns instantes. A juíza, ela mostrou tanta autoridade que ela ameaçou o presidente da Câmara. Ele tinha prazos regimentais para assumir a prefeitura de Bituruna, que se ele não assumisse imediatamente seria preso. Os senhores acham que essa juíza está preparada para decidir? Ameaçar um presidente da Câmara, ora, ele tinha recém-recebido a correspondência da Justiça Eleitoral, desconhecimento total da lei, uma coisa inédita no município, a juíza se achar no direito de ameaçar, de prender o presidente da Câmara. Será que eles, por ser juízes, estão acima da lei? Eu faço isso, senhores deputados, porque os senhores já devem ter visto isto. Acho que é bom que aconteceu com meu filho, porque eu tenho condições de subir a essa tribuna e falar, porque muitos estão me ouvindo e certamente gostariam de falar o que eu falei. Acho que não ofendi a Justiça Eleitoral, mas tem que servir de alerta. Mataram a metade da minha vida, porque tiraram o cargo legítimo de um menino de 28 anos de idade e que está afastado. Mas imaginem, eu considero uma injustiça, minha cara deputada federal. Imaginem quantas pessoas já foram injustiçadas. Mas ainda, num Estado democrático, nós temos que respeitar a decisão da Justiça. Já respeitamos antecipadamente a decisão da Justiça para demonstrar o respeito que temos à Justiça. Mas todos somos iguais.